Graça e paz a todos, amados irmãos. Vamos ler Salmo 23, versículo 6. Gostaria, irmãos, de continuar um pouco sobre o coração de Cristo. A segunda parte, ou a quarta parte, do que foi falado lá no encontro cristão. Gostaria, irmãos, de nós continuarmos um pouquinho mais vimos o coração de Jesus antes da sua crucificação, seu coração na cruz, seu coração pós-ressurreição, e o que nós vamos ver hoje é o seu coração na sua entronização, amados irmãos. O zelo, a preocupação do nosso Senhor com a sua igreja. Vamos orar. Pai querido, tem misericórdia de nós, Senhor. Acrescenta a nós, pelo poder do Teu Espírito, mais e mais da Tua Palavra. Que haja realidade espiritual, uma vida ascensional, um crescimento, maturidade, e que haja um testemunho vivo do Teu nome, Senhor, na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, no mundo. Ó Pai querido, só o Senhor pode transformar as nossas vidas. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Lá no Salmo 23, versículo 6, tem duas palavrinhas, amados irmãos. Na verdade, são três palavras que devem nortear, saber o coração de Deus. Que coração tremendo é no nosso Deus. Tudo que move Deus é a sua graça. Dentro dessa graça é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor, Deus é luz. Deus, nele não há trevas nenhuma. Então, quando nós vemos toda a trajetória, desde de Gênesis até Apocalipse, você vai conhecendo o coração de Deus através do coração do Filho. Deus jamais, amados irmãos, Ele vai abandonar a sua igreja, os seus filhos. Jamais. Só um parênteses para nós sabermos, aquele povo que Deus tirou do Egito, que fala de nós, tirou do mundo, das mãos de Satanás, Faraó, através do sangue do Cordeiro, no umbral da porta, fala da cruz, ele tirou aquele povo para ir para Canaã, que é uma vida nas insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Podemos dizer de outro modo, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais, celestiais, em Jesus Cristo. Nada mais é justo isso que ele está dizendo. Mas nós sabemos, amados irmãos, que poderia em 11 dias ele chegar lá do Monte Sinai até Cades Barneia e demoraram 2 anos. E depois que chegaram 2 anos, nós sabemos, amados irmãos, tudo o que aconteceu lá. Aquele povo, pela sua incredulidade, vendo as dificuldades e não vendo a promessa de Deus, a presença de Deus em todo aquele caminhar, de dia, aquela nuvem, à noite aquela coluna de fogo, e Deus presente ali, o tabernáculo no meio, quando eles paravam, eles colocavam o tabernáculo no meio, mas eles não conheceram a Deus. Não é diferente, amados irmãos, de hoje. E aquele povo caminhou mais 38 anos no deserto, até toda aquela geração morrer. Mas a Bíblia diz, seus sandálias não se envelheceram, a sua roupa não envelheceu, seus pés não incharam, porque Deus estava presente com eles. Eles não entraram, amados irmãos, numa vida de maturidade, de plenitude de Cristo. Eles viveram aquela vida, povo de Deus, mas sem conhecer, do modo profundo, na intimidade, quem é esse Deus tremendo e maravilhoso. Quando nós vemos aqui, Salmo 23, todo mundo conhece, no 6, ele fala que 2 coisas nos acompanham. É como se fosse 2 cachorros perdigueiros, que não largam o seu dono. Claro que estou fazendo uma comparação bem chula, mas eu lembro quando trabalhava na periferia de São Paulo, e muitas vezes no plantão vinha bêbados. Amados irmãos, sabe quem vinha com eles? Cachorro. Não largava dele. Se ele tivesse bêbado, não bêbado, se caísse na sarjeta, não caísse, ele estava lá.
E a Bíblia diz assim para nós: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Nunca dividamos, devido à nossa condição, amados irmãos, da bondade e a misericórdia de Deus. Me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus sempre, todo que Deus quis fazer é que o povo dele o conhecesse. Conhecesse que ele é um Deus de amor, de fidelidade, imutável nas suas promessas. Mas infelizmente, amados irmãos, nós terminamos o Velho Testamento, lá em Malaquias, esse mesmo povo que Deus trouxe, o remanescente, no final, eles já estavam duvidando do amor de Deus, da eleição de Deus, da paternidade de Deus, do sacrifício de Cristo e da palavra de Deus. Eles já estavam duvidando. Colocaram Deus na cadeira de réu e fizeram 7 inquisição para o Senhor. O Senhor nos ama? O Senhor nos elegeu? O Senhor é nosso Pai? E eles foram fazendo aquela inquisição. Mas presta atenção, amados irmãos, existia um grupinho ali. Capítulo 3, versículo 15 e 16. Em Malaquias, existia um grupinho ali que eles conversavam. O que eles conversavam? Conversavam sobre o seu Senhor. Eles falavam do Deus que eles criam. Eles falavam: olha esse Deus que esteve conosco todos esses anos. É esse Deus que pela sua misericórdia nos mandou para a Babilônia, mas pela sua tremenda bondade nos trouxe de volta pelo seu Espírito. E depois de Malaquias tem 400 anos, um hiato de 400 anos Deus calado. Você não ouve nenhuma escrita. 400 anos. Mas você acha que não teve um remanescente? Claro que teve. Quais ser eles? Alguns. Zacarias e Isabel. Vai nascer João Batista. José e Maria. Vai nascer nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas tinha Simeão. Tinha Ana. E outros que não são colocados na palavra de Deus. Eles aguardavam, esperavam e ansiavam pela vinda do seu Salvador. E ele veio, amados irmãos, e ele chamou os seus discípulos. E ele chamava as pessoas: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos salvarei. Esse vinde a mim é o maior convite que nós temos, amados irmãos, na nossa vida. Não é vinde a uma instituição, vinde a um pastor, vinde a uma doutrina, vinde a mim, Jesus Cristo. Esse Senhor, aqueles que foram a Jesus, aqueles discípulos que foram chamados, isto é consagração e entrega total. Pedro pescando, larga de pescar. Vem, eles largam tudo e vão seguir a Jesus. Irmãos, quem são eles? São pessoas frágeis. São pessoas muitas vezes incrédulas. São pessoas, amados irmãos, com fraquezas, mas foi isso que Jesus chamou. A Bíblia diz que Deus não chamou muito sábio, segundo ao mundo. Deus chamou aquelas pessoas que eram loucura para o mundo. Aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. Por quê? Porque a cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas a cruz é o poder de Deus para salvar eu e você. Mas irmãos, será que Jesus, caminhando 3 anos e meio com Jesus Cristo, aqueles seus discípulos, Jesus não conhecia eles? Claro. Ali estava tudo buona gente, como diz lá em italiano. Você pega um Pedro que tem um temperamento daqueles, né? Como as pessoas dizem, ele é colérico, aquela coisa toda lá. Irmão, temperamento Deus muda, Deus transforma. Então tudo que Jesus falava, ele era o primeiro. Ele vai lá e corta a orelha de Malco. Jesus vai dizer: olha, eu vou e vocês vão me abandonar. Não, eu jamais, eu dou minha vida pelo Senhor, eu jamais vou te abandonar. Cadê Pedro? Um João e um Tiago,
O João que você vê, amoroso, aquele que era o amado, aqueles que escreve João, 1º, 2º, 3º João, está lá em Apocalipse, na ilha de Patmos, que Deus preservou esse homem para escrever as últimas palavras que Deus queria para a sua igreja. Ele diz assim, olha, lá estão expulsando demônios, fazendo milagres em teu nome, quer que eu mande fogo do céu para queimar todos eles? Tudo gente boa. Amados irmãos, quando Jesus foi no Getsêmani para orar, ele chama 3. Você acha que ele traz os 3 melhores? Pedro, Tiago e João. Tiago é irmão de João. Irmãos, quem Deus chamou? Chamou eu e você, miseráveis pecadores, para fazer de nós um povo, uma propriedade, para fazer de nós filhos de Deus. E o propósito de Deus nos conformar ao seu próprio Filho, que haja um testemunho. Ele diz, vocês são povo escolhido, santo, separado, de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Irmãos, Deus jamais abandonou o seu povo. É o seu povo que sempre abandonou o Senhor. É o seu povo que escolhe os seus caminhos, não os caminhos de Deus. É o seu povo que ousa ouvir falsos profetas e não ouvir a voz de Deus. É o seu povo que é levado por qualquer vento de doutrina, pela astúcia dos homens, a artimanha de Satanás. Porque lhe falta maturidade, falta compromisso, consagração ao Deus de toda a glória. Deus jamais abandonou. O coração de Jesus jamais é abandonar. E quando Jesus diz que a partir do capítulo 13 até o 17, isso pode ir até o 21, de João, eu imagino aqueles discípulos. Eles andaram com Jesus 3 anos e meio. Quem aguentou eles? Foi Jesus. Quem confortou eles? Foi Jesus. Quem é que estava presente com eles, mesmo das suas debilidades, fraquezas, incoerências? Quem estava com ele? Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, jamais abandonou os seus. E quando nós vemos ali, ele começa no capítulo 13, esse foi uma conversa particular com seus discípulos. Foi no Sinédrio. No cenáculo, aliás. Eles estavam numa conversa particular. Jesus disse, eu vou subir, eu vou morrer e vou para o meu Pai. E eles não tinham ainda a revelação de tudo isso. Então Jesus começa a confortá-los antes da cruz. E ele começa no capítulo 13, dizendo, ele os amou até o fim. Irmãos, Deus os ama até o fim. Você ainda continua duvidando do amor de Deus? Você sabe por que pouco nós amamos ao Senhor? Porque pouco conhecemos o amor do Senhor por nós. Quanto mais conhecemos a Cristo, o seu amor por nós, conhecemos o nosso Pai, conhecemos, amados irmãos, o poder, o Espírito Santo de Deus, mais nós o amamos. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E que amor é esse de Deus? Então Ele está preocupado com o coração. E Ele começa dizendo, amados irmãos, não vou voltar atrás, João 13, dizendo, eu tenho um ministério de restauração. São várias facetas no capítulo 13, irmãos. Eu queria enfocar o coração de Cristo. Ele vê aqueles discípulos que foram lavados, justificados, que são salvos. Pedro diz assim, Senhor, o Senhor vai lavar meu corpo todo. Ele vai dizer, você não precisa lavar o corpo todo. Você já foi lavado. Mas o seu pé tem que ser lavado. Porque você está nesse mundo. Você vai ser contaminado com esse mundo. E eu sou aquele que restaura você. Se você deixar que eu restaure a sua vida. Ah, mas irmãos,
Aquele Pedro diz assim: o Senhor jamais lavará meus pés. Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Sabe o que é isso, irmãos? Comunhão. Porque o pecado, as contaminações desse mundo, nos afastam de Deus. Nós perdemos comunhão com o Senhor. Então, continuamente nós precisamos estar sendo restaurados pela graça de Deus. No capítulo 4, ele vê: se não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, conforto para eles. O senhor vai embora, nós vamos ficar aqui? Não, eu vou, mas eu vou voltar. Eu venho buscar você, para quê? Aonde eu for, aonde eu estiver, vocês também estejam comigo para sempre. Conforto, amados irmãos, confortando aqueles corações tristes naquele momento. É um ministério doce de conforto, encorajamento para mim e para você. Como nós precisamos ser encorajados. Quando nós olhamos para nós, é um fracasso, e é mesmo. Mas quando olhamos para o Senhor, nós temos encorajamento. A Bíblia diz, 1 Pedro 5:10, ele diz assim: o Deus de toda graça há de aperfeiçoar, restaurar, edificar, fortalecer vocês. É o Deus de toda graça. O problema é que as nossas vidas giram em torno não de Cristo. As nossas vidas giram em torno de nós mesmos. Giram em torno da nossa vida conjugal, da nossa vida familiar, do trabalho, gira em torno disso. Ah, mas irmãos, nós ouvimos lá, a cruz tem que operar. Se você amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho do que a Cristo, você não pode ser discípulo de Jesus. Amar mais. A Bíblia não diz que você não deve amar. Mas muitas pessoas privilegiam mais a sua própria vida conjugal do que a sua vida com o seu noivo, que é Jesus Cristo. Dão mais prioridade para a sua família do que para o Senhor Jesus Cristo. A cruz tem que operar, nos separando, amados irmãos, das nossas afeições. Mas não é só isso. Capítulo 15, amados irmãos, tem o ministério da exortação. Ele diz: vocês precisam permanecer em mim. Vocês acham que podem viver nesse mundo sem permanecer em mim, sem habitar em mim? Permaneço na minha palavra, permaneço em mim, permaneço no meu amor. O meu amor é imutável, eu amo vocês até o fim. Vocês ficam. Vocês vão ser odiados por esse mundo. Odiaram a mim, vou odiar você. Mas presta atenção, vou deixar o Espírito Santo. Ele dará testemunho de mim e vocês vão dar testemunho de mim. Quando pega no capítulo 16, o ministério do poder, que é a capacitação, ele vai dizer que Deus ia enviar, do 14:16, ele ia enviar o Espírito Santo de Deus, que não só estaria conosco, estaria em nós. Mas, irmãos, o que é um cristão? Como se define uma pessoa cristã? Está em Cristo. Onde você está? Eu estou em Cristo. Você define. E aqui, amados irmãos, Deus colocou o seu Espírito Santo em nós, que é Cristo vivendo em nós. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não é filho de Deus. E só pode receber o Espírito Santo de Deus aquele que ouve a palavra da verdade e crê em Jesus Cristo. Eles são selados com o Espírito Santo de Deus. Que é penhor, que é garantia, que quando Cristo voltar, amados irmãos, nós também iremos com Ele. É uma garantia para nós.